Olá, sejam bem-vindas ao História da Dona. Aqui a gente conhece a história de mulheres que comandam as empresas que a gente admira. O meu nome é Pamela Margarida, eu sou empreendedora na Faço as Contas. Minha missão nesse mundo, além de ser mãe do Marco Antônio, é contribuir para que mulheres tenham o poder de gerenciar o financeiro de seus negócios. Eu sonho com um mundo onde todas nós possamos viver vendendo a nossa arte. Hoje nós vamos conversar com a Débora, dona da Chocolate Lab, uma confeitaria vegana de alto padrão, que além de adoçar a vida de seus clientes, é referência nacional no setor. Débora, antes de ser essa doceira de mão cheia, é atriz e professora. Provavelmente é por isso que hoje consegue passar seu conhecimento em confeitaria inclusiva de forma tão excelente para centenas de alunos. E eu ainda nem citei seu papel mais importante da vida, o de mãe, de uma menina linda. Com certeza a gente vai ter muita história para ouvir dessa dona. Débora, seja muito bem-vinda à História da Dona. Olá, sejam todos bem-vindos a esse encontro, estou muito feliz. Já começo, talvez, tendo que fazer uma interrupção. Talvez eu ouvi minha filha falando mãe, mas talvez não. Eu vou esperar um pouquinho para ver se repete. Insistir. Talvez seja sério. Se ela não insistir, é porque é algo que, com certeza, como a maioria das coisas, ela consegue resolver sem mim. Então, vamos dar o benefício da dúvida para a criança. Isso. Eu sei algumas coisas sobre você, mas eu gostaria que você se apresentasse melhor para o nosso público. Quem é você, Débora? Então, estou aí na luta, sou uma pessoa de luta, sou uma pessoa exausta de tanta luta, querendo lutar menos e desfrutar mais, querendo guerrear menos, querendo menos títulos desses que nos colocam, né, para vangloriar a nossa polivalentia. Mas estou a fim de fazer com que essa polivalentia renda frutos para mim também e não somente para o mundo, né? Para minha filha, para as pessoas que estão ao meu redor, enfim. Esse ano eu estou a fim de colher, porque eu já estou plantando há muito tempo, eu já estou semeando há muito tempo, estou errando há muito tempo, acho que eu já aprendi muito, acho que eu já tenho muitas experiências, então é isso. Esse ano é meu ano da colheita, eu estou com 40 anos, eu acho que já batalhei um pouco nessa vida, né? Eu acho que nada mais justo do que eu começar realmente a colher, a conseguir desacelerar, não o meu ritmo, porque eu sei que eu sou uma pessoa acelerada, quando eu falo que eu sou uma pessoa polivalente, eu passei muitos anos da minha vida tentando aceitar ou um pouco contrariada com isso. Na verdade, eu nunca quis mudar essa minha característica de ser multitarefas, de ser polivalente, de ser multitalentos, vamos dizer assim. Nunca quis mudar, não. Eu sempre gostei disso, mas eu sempre lamentei um pouco isso também, né? Porque eu sempre pensava, poxa, enquanto as pessoas aprofundam num determinado assunto e elas ficam anos naquilo e elas colhem os frutos, eu fico aqui pulando de galho em galho, sabendo fazer várias coisas, mas nenhuma delas me dá o retorno que eu considero justo, né, por tanto que eu trabalho em várias esferas, assim, né? Eu já fui professora de língua portuguesa, eu já fui atriz, diretora de teatro, professora de teatro, agora sou confeiteira. Então, sou multitarefas. Durante muito tempo pulei de galho em galho, até que a maternidade me falou, olha, não dá mais para brincar de ter uma profissão. Agora você precisa ter alguma responsabilidade nessa vida, né? Foi o anjo não torto, né? Foi o anjo da seriedade que falou, olha, chega de ser gosto na vida, chega de pular de galho em galho, fixa aí num trabalho, porque agora você tem uma boca para sustentar, né? E eu sou mãe solo também, então a maternidade me colocou nesse universo da confeitaria. E desde então, olha só, eu já estou há 7 anos nessa profissão. Eu acho que, contando as outras profissões, pode ser que eu ainda mude de profissão daqui a pouco, porque eu fiquei 8 anos como professora, depois 8 anos como atriz, só que já, quando eu era professora, eu já fui migrando para fazer teatro, porque eu me inconformei rapidamente com a carreira de professora, com a desvalorização e tal. Depois, como atriz, eu me inconformei rapidamente com a desvalorização também, né? A desvalorização que o nosso país não valoriza a arte, não valoriza a cultura. E quando eu era uma pessoa solteira, jovem, estava tudo certo. Eu conseguia o suficiente para eu me virar e a instabilidade financeira não me incomodava tanto. A partir do momento em que eu fiquei grávida, eu vi que eu seria uma mãe solo. Aí eu falei, não, agora não dá mais.
escolhi a confeitaria, escolhi o empreendedorismo pela questão da possibilidade de flexibilidade de horário e também porque eu não encontrei oportunidades de trabalho que eu acho que fizessem jus a todo o meu talento, assim. Ainda que a sociedade nunca remunerou bem o meu talento, a minha competência, eu nunca duvidei dela. Eu sempre soube que eu faço o que eu sei fazer, a forma como eu faço é massa. Eu trabalho acima da média porque eu me esforço muito, porque eu sou muito dedicada, porque eu sou muito estudiosa. Eu não vou aceitar esses salários aí que o mercado está disposto a me pagar. Então, fui para o empreendedorismo por esse motivo, né? E aí foi mais um caso de filho que pariu empreendedora, né? Que a gente vê por aí. E na adolescência, na adolescência não, assim, na infância, enfim, você achava que você ia ser empreendedora? Ou você falava, quando eu crescer, eu vou ser o quê? Como é que era? Então, eu acho que depende do significado de empreendedorismo, assim. Atualmente a gente pensa, está muito associado a empreender a ser empresário, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente diferenciando o perfil do empreendedor do perfil de gestor, por exemplo. Então, essa parte de gestão, essa parte do empresário que faz gerar lucro, eu não nasci com isso pronto. São habilidades que eu venho desenvolvendo por uma questão de querer ser rica, de querer ser muito bem remunerada por todo o meu talento que eu sei que eu tenho. Mas a parte que eu acho que eu nasci com ela, que tem a ver com a veia empreendedora, que é alguém que está sempre movimentando as coisas, alguém que está sempre criando coisas novas, alguém que está sempre fazendo a diferença onde chega. Então, por exemplo, se eu chego num lugar e as coisas são feitas de um jeito, eu sempre vou procurar um jeito de fazer melhor, de fazer de uma maneira diferente. Então, a parte artística e criativa, eu acho que, assim, eu sempre quis ser essa pessoa, que na escola pega o teatrinho para dirigir, que vai trazer uma ideia nova, sabe? Então, essa parte eu tenho. Como diria a nossa querida Anitta, eu não tenho problema nenhum com fracassar uma ideia, porque eu estou sempre pronta para uma nova ideia. Então, por exemplo, neste momento, agora, eu tenho me deparado com muitas pessoas me copiando na confeitaria. Tanto porque eu sou professora e eu entendo que as minhas alunas me admiram e queiram se inspirar, mas a gente sabe que existe um limite entre a pessoa se inspirar em você e a pessoa, de repente, começar a copiar tudo, copiar suas estratégias. E isso tem me incomodado, é óbvio que me incomoda, né? Eu não vou dar piti nas redes sociais, mas eu reconheço que isso me incomoda. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, então é isso, vocês querem ficar me copiando? Então prepara, porque daqui a pouco vem ideia nova. Então, se vocês querem me copiar, vocês vão ter que ser rápidas e certeiras, porque eu tô, ó, ninguém me segura. Então, essa questão da criatividade, sabe? Eu acho que é o que no empreendedorismo me chama também e me distancia de um trabalho formal. Também estou experimentando a cópia. Eu vejo. Ai, dá muita vontade de ir lá e falar assim, ei, tô vendo isso aí, hein? Mas enfim, não é? E também, por exemplo, eu que estou na confeitaria vegana, né? Eu me inspiro muito na confeitaria tradicional. Daí, assim que eu trago isso para a confeitaria inclusiva, as confeiteiras inclusivas fazem. Aí eu falo, por que você não foi lá fazer esse trabalho na confeitaria tradicional e usar? Tem que esperar eu ter esse trabalho. E aí o que eu acho que poderia ser a minha diferença, não é. Eu tô vivendo umas situações assim também, e que fica no interdito, né? Porque, tipo assim, fica feio você falar, porque você não quer ser medíocre. Mas a gente sente, a gente sabe. Débora, sua confeitaria traz de volta para muita gente a sensação de poder voltar ou experimentar um doce, né? Já que você traz esses produtos inclusivos. Então, essas pessoas que se enquadram nessas restrições, elas acabam se beneficiando. Como que foi a sua escolha para esse setor da confeitaria? Como é que foi essa escolha de nicho? Então, essa escolha de nicho, ela teve a ver tanto com a experiência que eu já tinha com esse universo da confeitaria, uma confeitaria mais saudável, uma confeitaria que explorasse novos ingredientes, né? Eu sempre conto que no primeiro aniversário da minha filha, eu procurei doces saudáveis para fazer na primeira festinha dela e eu não achei. Eu revirei essa cidade e eu não achei. E na época eu participava de grupos de mães e eu via que essa era uma demanda também dessas mães. Tanto que o primeiro aniversário da minha filha nós fizemos com doces tradicionais. Ela comeu pão de queijo e suco de melancia, que foi o que eu consegui que o buffet fizesse para as crianças, porque o menu infantil, ele era batata frita, cachorro-quente, refrigerante e tal, né? E aí eu percebi que tinha essa demanda por opções mais saudáveis, então eu abri a Chocolate Lab fazendo doces
tradicionais, então doces com leite condensado e etc., mas essa linha mais saudável, doces adoçados com frutas. E na época eu era vegetariana, e aquela vegetariana quase vegana, porque grande parte das pessoas, quando viram vegetarianas, elas já começam a excluir os derivados todos animais, mas eventualmente consomem. E eu estava neste lugar. Daí, abri a Chocolate Lab com essa linha mais funcional, mais saudável e com a linha tradicional. Só que rapidamente, por eu estar ali nos grupos de mães, as alergias alimentares são uma constante nessa primeira infância. Então, é um assunto muito comum entre as mães, mesmo aquela que não enfrenta. Se você está num grupo de mães, fatalmente você vai se deparar com esse nome e com as dificuldades enfrentadas por essas famílias. Então, essas mães começaram muito a me perguntar se eu atendia alérgico, controle de traços, etc. E aí eu percebi que, poxa, além da minha demanda, que era por doces mais saudáveis, não ter quem atendesse, a demanda dessas mães também não tinha quem atendesse. Então, como eu estava começando a empresa, eu não tinha comprado ainda muitos equipamentos, né? Eu comecei com muito pouca coisa, eu percebi que dava ali para mudar um pouco o perfil da empresa, sem mudar a proposta, né? Eu não ia fazer um giro de 180 graus, eu ia adaptar uma escolha que eu já tinha feito. Então, já com 6 meses de empresa, eu fiz algumas pesquisas em grupos de Facebook mesmo para identificar quais eram as principais alergias que atingiam as crianças e tal. Aí identifiquei que era leite, ovo, soja, glúten. E aí eu vi que em Belo Horizonte já tinha ofertas de opções sem lactose, sem glúten, mas leite, ovo, soja tinha menos pessoas. E as pessoas que atendiam iam mais para um lado fitness. E eu queria realmente atender famílias e crianças, porque era algo que eu também me identificava. Ainda que eu não tivesse a situação da alergia, eu era uma família que queria consumir doce, né? Eventualmente, assim. Tanto que, por exemplo, desde o começo, ainda que meu produto pudesse ter uma pegada fitness, eu nunca consegui deslanchar esse viés, porque é algo que eu até falo com as minhas alunas, né? Os nossos primeiros clientes são o nosso entorno, não adianta. São os amigos, é ali onde você está todo dia. E eu nunca pisei numa academia. Então, como que eu vou chegar lá? Eu não tenho nem roupa, eu não tenho nem vocabulário para apresentar um doce fitness para alguém. Até hoje eu não tenho. Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que chamar alguém, pagar uma influenciadora e falar, olha, eu preciso que você apresente esse produto, porque eu não tenho vocabulário, eu não tenho as senhas de acesso. Para as mães, eu tinha todas as senhas do mundo, que são as minhas dores, são as minhas dificuldades, não só na hora de comprar o doce, mas também, assim, num grupo de mães, fala, olha, eu fiquei desempregada com a maternidade, eu comecei a empreender. Aí você já tem todas as mães ali daquele grupo que leem o seu post vão ter empatia, vão falar, olha, essa é uma pessoa que merece ter um voto meu de confiança, né? Então, nesse momento, a minha inserção nos grupos de mães foi muito fácil, porque eu também não estava ali só vendendo os meus produtos, eu participava ativamente desses grupos, discutindo fralda, amamentação, ódio ao patriarcado, tinha uma treta, eu estava ali na treta, então, assim, as pessoas já me conheciam, e aí não foi difícil, né? Esse primeiro momento, assim. Aí, a partir desse momento em que eu decidi por esse nicho, eu só fui aprimorando as minhas escolhas a partir do mercado mesmo. Então, assim, num primeiro momento teve a ver com uma afinidade, mas depois foi o mercado que foi me direcionando. Por exemplo, eu não tive a escolha no começo de trabalhar com corantes, mas as famílias pedem, elas querem um bolo colorido. E aí eu fui entendendo que só trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo com que eu me identifico, não vai pagar todos os boletos, não vai permitir a minha empresa sobreviver por muito tempo. Então eu fui entendendo ali quais eram as linhas que eu conseguia cruzar, né? Tipo, quais os princípios eu poderia abrir mão, quais valores eram muito importantes e quais não eram. Então, ter uma confeitaria inclusiva, vegana, perseguindo a sustentabilidade, isso eu não abro mão. Condutas éticas com relação aos funcionários e com relação aos clientes, isso eu não abro mão. Agora, usar um corante, desde que eu seja transparente com o cliente, né? Eu não vou mentir, dizer que é o urucum e orapronobis. Não, é um corante sintético artificial. Você pode usar, você pode não escolher. Então, eu fui flexibilizando, assim, principalmente no meu cardápio, para atender mais pessoas. São escolhas que a gente segue fazendo a todo momento, né? Aí vem uma pandemia, te coloca
um limite, será que eu vou cruzar esse limite ou não? Aí vem depois essa crise, dólar e governo, né, guerra, aí você fala, o que eu vou flexibilizar, né? Então, desde então, um exercício constante de flexibilização. Acho que os pilares, assim, os princípios seguem firmes e penso muito também, assim, em aprofundar, sabe? Em verticalizar. A gente estava falando a respeito dessa questão da cópia, né? Que agora eu percebo que as pessoas me copiam. E eu sinto isso também, por exemplo, quando eu quero copiar alguém, vou dar um exemplo aqui. Há 6 meses atrás, a moda, tanto entre as professoras de confeitaria inclusiva, quanto na prática de vender produtos, né, e tal, começou a ser o buttercream vegano. E eu nunca passei perto, nunca quis pesquisar, por falta de tempo também, né? Chega uma hora que a sua produção e a sua demanda por estudar gestão começa a te consumir e etc. Aí, de repente, eu comecei a ficar super enciumada de todo mundo que fazia buttercream. Nossa, aí eu falei, eu vou reservar tal dia para pesquisar o tal do buttercream, porque tem que fazer, e aquilo começou a me consumir. Aí depois eu falei, gente, primeiro, eu nunca quis isso nunca foi um desejo genuíno meu, ponto. Não teve um cliente que fica me pedindo buttercream. Às vezes tem um ou outro, mas aí eu mostro o que eu tenho, ele compra. Eu devo ter perdido talvez 2 ou 3 vendas por não fazer buttercream. Então, assim, não era meu, não era do meu cliente, era da pura inveja, dos sentimentos ruins, assim, de ficar vendo o Instagram das pessoas. De querer ir nesse efeito manada, né? Que tava todo mundo indo por aí ali. eu acalmei meu coração e falei, cara, quer saber? Eu vou verticalizar, não vou fazer buttercream, e meus bolos são esses. Eles são à base de ganache e de chantilly, e eles são maravilhosos. E se você quer o buttercream, existem outras pessoas que fazem, existem outras pessoas que ensinam. Por que eu vou querer fazer algo que já tem outras pessoas fazendo com excelência e algo que não me toca e que não é uma demanda do meu cliente, assim, né? Então, quando eu começo a ficar muito ansiosa, vendo a concorrência, vendo o mercado, vendo não sei o quê, aí é hora de respirar fundo, lembrar lá do começo, olhar para o que eu já construí e falar, cara, verticaliza, sabe? O que é seu forte? Tá, não é buttercream, mas você tem uma criatividade aí, então, vai nela, sabe? Você tem uma irreverência, vai nela. Ô, Débora, você falou coisas tão importantes aí agora, assim, que eu gostaria que quem estivesse nos ouvindo prestasse atenção, porque às vezes passou batido. O primeiro é que você falou aí sobre os primeiros clientes, que nós, meros mortais, não herdeiros, quando começamos a empreender, as primeiras pessoas que a gente vai atingir são os nossos. Porque a gente não tem grana para investir num marketing que vai levar a gente lá para o outro lado da cidade ou para outro lado do país no primeiro mês. Isso não vai acontecer. Sim. Nós vamos atingir os nossos. E se nós vamos atingir os nossos, para que a gente vai trazer um produto que os nossos não vão consumir, né? O que os nossos não se interessam, ou que a gente não tem acesso a quem se interessa. Então, às vezes, é deixar um pouquinho do ego mesmo de lado, como aprender buttercream nesse momento só iria alimentar o seu ego, né? Sim. E começar a pensar que, gente, ainda mais nessa crise que nós estamos vivendo, a gente precisa focar no que dá dinheiro. Lógico que a gente pode, sim, ter prazer no trabalho, é isso que a gente está buscando, mas se esse trabalho aqui não der dinheiro, meu amor, prazer que ele não vai dar mesmo. Exato. Tem chance. Exato. E muitas vezes eu vejo, assim, entre alunas e colegas de trabalho, achando que esses nossos é família e vizinho, e eu não vou reclamar da minha família, mas assim, minha família nem mora aqui, então não teria como eles comprarem de mim mesmo. Ponto, assim. Na época, meus vizinhos também. Então, assim, esses nossos, muitas vezes, a gente precisa expandir o olhar. Não é a família e o vizinho da porta, mas são as pessoas que, de alguma forma, a gente gasta tempo com elas. Seus colegas do antigo trabalho. Quando eu falei dos grupos de mães, sei lá, talvez de 400 mães, eu tivesse visto 2 ou 3 na vida. Então, não eram, assim, as minhas melhores amigas, mas, poxa, eram. Mas você tinha acesso a elas. Exato, eu tinha acesso, eu tinha o vocabulário, e até hoje, assim, muitas ainda são minhas clientes fiéis, muitas me indicaram. Como o meu perfil não é mais, assim, tanto os bebês que procuram doces saudáveis e etc., eu já estou numa outra etapa, né, de divulgação, né, eu não fico mais ali no Facebook todo dia tendo que divulgar e tal, mas no começo foi isso mesmo, assim, e fazendo eventos de degustação na escola da minha filha, chamando as mães para ir degustar no meu espaço, para conhecer, né, então, assim, essa batalha mesmo. E nessa jornada, que já tem 7 anos, né,
desde que você começou lá no Facebook. E aí a gente tem que até temporizar, assim, pensar no tempo do tipo, há 7 anos atrás, grupos de Facebook eram realmente, assim, o maior local de relacionamento para empresas e para pessoas, né? E você soube explorar isso naquele momento, foi ótimo para você. Só que de lá para cá o mundo foi mudando, o Facebook hoje é quase irrelevante, em 2022. E aí, a sua empresa, desde que eu acompanho, que deve ter uns 4 anos que a gente se conhece, desde então eu vejo que você está sempre mudando de estratégia de apresentação, mudando de local físico, né? Eu vejo também que você muda a sua empresa. Como é que foi essa sua jornada de crescer a empresa, de mudar? Como é que você decidiu essas coisas todas que aconteceram nesses 7 anos? É difícil falar, né? Porque eu vejo tanto o quanto as coisas poderiam ser diferentes no mundo ideal, ou no, sei lá, né? No mundo dos negócios, se você pega a minha trajetória, eu acho que não é difícil você falar, poxa, você poderia ter ido mais longe, você já poderia ter feito X, Y, Z. Só que, assim, olhando para todas as minhas escolhas, eu vejo que, assim, o quanto não teria dado para ter sido de outra forma em momento algum, assim. Porque, poxa, eu comecei a empreender porque eu tinha uma filha cuidando dela sozinha, praticamente sozinha. Então, quando eu vim, por exemplo, para o Santa Teresa, eu comecei no Padre Eustáquio. Daí, quando eu vim para o Santa Teresa, que foi ótimo para a empresa, o principal critério foi um local perto de uma escola em que minha filha pudesse estudar. Então, eu vim, assim, deu tudo tão certo que eu consegui uma casa que ficava a 3 casas da escola dela. Não era nem 3 quadras, era 3 casas. E aí foi ótimo, né? A Leste é um local que eu acho que é uma região que é muito aberta para esse tipo de produto. As pessoas valorizam esse trabalho artesanal, esse trabalho inovador, e ao mesmo tempo o Santa Teresa não é um bairro em que a pessoa fala que ela tem que atravessar a cidade para chegar. Todo mundo conhece Santa Teresa, né? Antes, Padre Eustáquio já era um pouco mais distante, tinha uma certa resistência das pessoas. Santa Teresa, mesmo quem mora no Barreiro, poxa, a pessoa vai saber que ela que está um pouco longe, digamos, do que seria o centro comercial de Belo Horizonte, né? E aí eu poderia, por exemplo, em 2018, porque assim, eu comecei em 2015, quando eu estava desempregada, e aí no dia que eu aluguei um lugar para ter a produção, né, porque eu morava num apartamento minúsculo, e aluguei uma garagenzinha, na verdade, assim, em cima de uma garagem. Era uma garagem e em cima tinha um cômodozinho que eu aluguei de uma senhora lá para poder ter a produção. No dia que eu fechei o contrato com ela, sem pensar, sabe, eu não fiz cálculo, era o que eu tinha, eu falei, eu tenho dinheiro para pagar esses 3 meses de aluguel? Eu tenho, então é isso que eu vou fazer. E aí nesse dia eu consegui também uma vaga de um trabalho home office para fazer, de comunicação. Então as coisas foram dando muito certo, porque a comunicação eu fazia de casa e tal. Dar certo não significa que foi fácil. Em vários momentos, por exemplo, eu virava à noite na produção e durante o dia eu ficava nesse trabalho de home office. Sim. Às vezes, eu pagava alguém para dormir com a minha filha na minha casa, ou pedir um amigo, enquanto eu virava à noite trabalhando. E se fosse colocar na ponta do lápis, a babá tinha ganhado mais que eu. Ela dormindo com a minha filha... Era literalmente trabalhar enquanto eles dormem. Exatamente. Lambendo a minha filha, meu bem mais precioso, alguém estava recebendo para dormir com o cheirinho da minha filha, e eu ali, ó, suando, para depois, no final, eu não ganhar nada e a pessoa ganhar algum trocado. Então, assim, não quer dizer que foi fácil, né? Assim, eu sempre falo também que a gente ter horário flexível não quer dizer que você vai trabalhar menos. Horário flexível não é trabalhar 2 horas por dia e nem 6 horas por semana. Às vezes, trabalhar 16 horas por dia, 10 horas por dia. Só que, às vezes, aí você tem um dia que você não vai trabalhar nada, porque você escolheu fazer uma atividade com seu filho, no outro você vai ter que trabalhar por esses 2 que você não trabalhou, né? Isso para mim é vantagem, porque numa empresa você não tem escolha, você tem que ir cumprir as 8 horas e é isso. Mas então, voltando aqui, acabou que eu fui pulando desses bicos de trabalho em casa, e aí em 2018 eu fiquei oficialmente sem bico nenhum, sem trabalho nenhum, e aí eu falei, tá, então eu vou pegar todo esse dinheiro que eu juntei e vou realmente, assim, só viver de confeitaria. Então, com 3 anos, eu tomei essa decisão. Porque antes, até então, a confeitaria se pagava, era uma administração muito mambembe, deu certo porque eu não tomei prejuízo, não fiquei endividada nem nada disso, mas era mambembe, e aí... Foi suficiente para aquele momento ali, né? Foi suficiente. Exato. Aí em 2018 que eu falei, cara, eu vou viver só de confeitaria. E aí foi quando eu comecei a fazer esses primeiros cursos, né? Começou com um curso de precificação, aquele choque que todos nós vivenciamos, né? Quando a gente descobre as nossas planilhas, o dinheiro que a gente está perdendo. E aí, em 2018, eu reformei a garagem da minha casa.
que é onde eu ainda moro, porque a produção é na parte de cima, e aí tinha uma garagenzinha, eu falei, vou reformar para fazer uma espécie de ateliê. Se você for pensar só com as planilhas, foi uma decisão um pouco burra, porque o dinheiro que eu gastei, se eu tivesse juntado e ido para um outro lugar, um ponto comercial melhor e tudo mais, eu teria colhido frutos melhores. Só que sair daqui, nessa época minha filha estava com 5 anos, também não era fácil, sabe? Poxa, eu estou num lugar que eu produzo, que eu vendo, que eu despacho e com a minha filha. Isso é o paraíso, para mim era o paraíso. Então, administrativamente falando, não foi muito inteligente, mas, poxa, para minha condição de vida, meu bem, foi o que foi possível e também foi ótimo. E para nós, mães, isso vai acontecer o tempo todo, né? Nem sempre a gente vai poder escolher a coisa mais lucrativa, porque o nosso filho não cabe na coisa mais lucrativa. Exato. E acabou que deu certo. Aí, em 2018, ainda que eu abri a lojinha, aí a empresa foi crescendo. Foi crescendo, significou que já tinha mais gente me ajudando na produção e uma pessoa me ajudando no atendimento. Então, éramos 3. Eu ainda era MEI. Aí isso começou a me incomodar, porque eu precisava assinar a carteira dessas pessoas e transformá-las em colaboradoras fixas, porque elas vinham conforme a demanda. E elas eram muito boas, eu queria muito contratá-las. E eu queria também sair da minha casa, porque já estava insuportável, trança de gente o tempo todo. E é muito engraçado como que a nossa cabeça, mãe é foda, né? Como que a gente se adapta a determinadas situações? Porque, por exemplo, quando Lira era muito pequena, a minha necessidade de ficar perto dela e de ter essa flexibilidade era tão maior que tudo que podia enfiar 10 pessoas trançando ao meu redor, eu não tava nem aí, porque eu tava ali, ó. O que mais importava era ela, e tá tudo bem, pode... Tchau, privacidade, foda-se, não quero privacidade, eu quero segurança para minha filha. A partir do momento que ela começa a crescer, ela também quer o espaço dela, e eu começo a falar, poxa, eu também mereço meu espaço, aí aquelas pessoas circulando a minha casa já começou a ficar assim, pelo amor de Deus, assim, não quero, e comecei a procurar lugares para eu sair daqui. Sim. Mesmo no meio da pandemia, porque a minha empresa cresceu durante a pandemia, eu fui amadurecendo em termos de gestão, né? Fui fazendo os cursos com você, fui confiando cada vez mais no meu potencial, fui perdendo medo mesmo, assim, de assumir certos riscos, porque eu sou uma empreendedora conservadora. Eu não sou dessas que, meu produto é foda, eu sou foda, me dá aí um empréstimo de 50 mil, de 100 mil e vou fazer acontecer. Eu nunca fui dessas pessoas. Eu também não. E acho que se eu tivesse sido, nem teria dado certo, porque agora que eu resolvi pedir dinheiro emprestado para crescer, ninguém me empresta dinheiro também. E eu fico me perguntando, gente, como que esse povo arruma esse tanto de dívida? Porque ninguém empresta. Mas eu acho que também... É isso, né? Assim, depois que eu fui ver, as taxas de juros também são absurdas. Você precisa ter esse espírito kamikaze para sair pegando esses empréstimos aí que o povo pega e eu não pego. Assim. E aí eu decidi sair daqui e ficava olhando imóvel. Só que eu falava assim, gente, eu não posso ficar olhando imóvel porque vai que aparece. E eu não posso ir, o que adianta? Aí fiquei um tempo, só que uma hora apareceu. Um imóvel muito bom, num lugar muito bom, perto daqui, bem localizado, grande, porque eu sou espaçosa, eu gosto de espaço, e barato, porque estava no meio da pandemia. Aí eu falei, gente, eu vou. Isso foi no ano passado, em fevereiro. E aí, na época, eu lembro... Foi uma época muito sofrida, porque assim, gente, era um imóvel, eu olhava, era um imóvel. E aí todo mundo que eu conversava, todo mundo me puxava para trás, sabe? Me falava assim, não, será? Não sei o quê. Aí eu fiquei muito chateada com as pessoas ao meu redor. Eu falei, gente, ninguém para me dar um empurrão, assim, para falar, vai, Débora, você é foda, vai dar certo. Aí eu fui entendendo também. E eu percebi que eu tinha me cercado de pessoas conservadoras também, que validavam o meu conservadorismo. E quando eu precisei de alguém para falar, não, Débora, vai lá, vai dar certo, não tinha uma puta alma para falar assim, Débora, vai que vai dar certo. Todo mundo só reforçava o seu medo. Mas eu estava bem decidida e falei, foda-se, eu vou. Nossa, eu vou. E fui. Aluguei o espaço, assim. E aí foi outro perrengue, porque durante a pandemia o preço de tudo triplicou, né? Dessas coisas de reforma. Aumentou demais. Mas assim,
prestador de serviço falava, nossa, época ruim, o cobre triplicou, não sei o que triplicou, tá todo mundo reformando a casa e não sei o que. Mas assim, eu falei, cara, eu não tenho opção, eu preciso dar certo, assim. E aí eu falei com o Guilherme, né, que é quem me ajuda no meu braço direito, a gente fatura X, a gente precisa faturar 2X, a gente não tem opção de não faturar 2X. Aí a gente faturou 2X. Desde que a gente mudou pra lá, a gente faturou 2X todos os meses, assim. O que foi bom, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um pouco desesperador, porque a gente faturou 2X e a situação não melhorou para mim, né? Pessoa física. O meu salário não aumentou. E aí eu falei, cara, como assim? Como assim que eu tô vendendo tanto que eu tô vendendo e não tá sobrando? Minha vida não melhorou. Eu tô trabalhando mais, né? Porque aí eu assumi novas responsabilidades. Antes eu não tinha problema de insônia por causa da empresa, não tinha mesmo. Eu só tinha problema assim, eu tenho que acordar às 5 para fazer. Acorda e vai. Mas não era insônia, era acorda e vai trabalhar. Mas isso de você acordar e ficar olhando assim, falar, pensando nos boletos, isso nunca tinha acontecido antes. E começou a acontecer no ano passado. E aí eu fui entendendo que por mais de gestão que a gente estudasse, por mais que a precificação estivesse correta, é um eterno correr atrás do rabo, porque os preços aumentam. E quando eu saí do meio, também tive esse susto de falar, cara, é muita coisa que tem que pagar, é muita coisa. Ninguém me avisou. Eu quero minha mãe, sabe? Assim, cada hora uma conta, aparece uma conta, um encargo, uma não sei o quê. Aí eu quero pagar os impostos. Só que para pagar o imposto, tem que pagar um sistema. Eu falo, não, velho, eu só quero pagar o imposto. Me deixa pagar o imposto. Não, tem que pagar o sistema, tem que pagar o contador, tem que pagar o... Eu falo, velho... Me deixa trabalhar. Deixar de ser MEI, eu não sei se todo mundo que está aqui tem noção do que é a transformação da empresa e da responsabilidade, do nível de responsabilidade e de boleto de conta que a gente tem no momento em que a gente deixa de ser MEI. Porém, entretanto, todavia, continuar MEI também não é viável, porque hoje, qual que é o faturamento de um MEI? Hoje, em média, R$6.500 por mês. Gente, do preço que tá as coisas, quem fatura R$6.500 por mês não tá ganhando dinheiro nenhum. Não tem como. Exato. Né? Então é isso. E se você vende produtos, né? Porque no caso, se você presta serviço e está começando, de repente, é possível. Vamos pensar que tem uma exceção ali que é possível e tal. Mas assim, até para quem não vende produto, mas presta serviço, para você se profissionalizar, para você manter as suas plataformas ali, porque hoje em dia você precisa de uma vitrine digital, e para você estar na crista da onda do marketing, não sei o quê. 6.500 é assim, nada, né? Porque a gente não tá falando de salário, a gente tá falando, e nem de lucro, né? A gente tá falando de faturamento. De bruto. Então, assim, foi um ano muito assustador de falar, cara, como que é isso, assim? Como que é isso? Trabalha, 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 vende, 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 e aí ele, ó, fica tudo elas por elas. No Natal, eu vendi muito, eu falei, Guilherme, uau! Aí eu falo, cara, atualmente, ver o quanto a gente vendeu não tem sido motivo de felicidade, mas tem sido motivo de falar, cara, a gente vendeu isso tudo, mas cadê o dinheiro? Como que o dinheiro não tá aqui? Como que não sobrou? Porque, por exemplo, todos os anos anteriores, todos, eu terminava o ano com o dinheiro da minha Páscoa em caixa. Então, em janeiro, eu já podia comprar meus chocolates, fevereiro eu ia comprando as embalagens, etc. Esse ano, não sobrou R$1 para eu fazer uma viagem de férias. E eu nunca tinha vendido tanto. As férias que eu tive, que foi uma semana em São Paulo, eu paguei no cartão de crédito. Eu falei, cara, foda-se, eu vou. Porque eu vou, velho. Porque, assim, não faz sentido. Não tem como emendar. Comecei a ficar mais kamikaze, de pirraça. Eu falei, cara, então se é assim, você tem que fazer dívida para eu ter uma semana de férias? Então eu vou fazer. Porque é isso, né? Os insumos aumentando vertiginosamente, as taxas, etc. Então, eu estou nesse momento agora, recalculando mais uma vez as rotas, me profissionalizando ainda mais nessa questão da gestão, né? Porque, por exemplo, todas as escolhas que eu fiz até então, elas fizeram muito sentido para cada momento. E eu vejo que, por exemplo, né? Os cursos que eu fiz com você me atenderam plenamente. O que eu preciso fazer agora? Consultorias com gestão de alimentos, de restaurante. Porque agora já é um know-how muito especializado que eu preciso, não só de gestão, mas de gestão de restaurantes. No caso, assim, poderia ser confeitaria, né? Mas acaba que o nicho de restaurante... Porque agora você tem um nível de categorias de insumos, estoque para cada área, coisa que antes você não precisava ter, né? Era tudo mais caseiro. Exato. As perdas que agora podem ser maiores, o sistema de gestão. Eu não posso mais ter só um sistema de planilha. Quanto mais próximo esse sistema for do meu nicho, melhor, menos trabalho, né? Menos dor de cabeça e tudo mais. Então,
eu venho... Aí, o que aconteceu, né? Eu estava contando que eu mudei o espaço. Desde que eu mudei, o dinheiro que eu tinha, que eu achava que eu conseguiria reformar a grande parte, eu só reformei o ateliê de produção. Então, eu mudei o ateliê, tenho faturado mais, tenho me profissionalizado mais, mas não consegui abrir a loja para a rua, o que tudo bem, porque ainda estávamos num contexto de pandemia, ainda estamos, mas o mundo decidiu que não estamos, então, né, minha pessoa física segue cumprindo os protocolos, a pessoa jurídica entende que tudo bem abrir uma loja, porque todas as lojas estão abertas, e aí consegui, aí fiz também, com todo respeito a todas as religiões das pessoas que nos escutam, fiz umas mandingas, consultei umas pessoas que pudessem abrir os meus caminhos, porque tem hora que a gente acha que é isso mesmo que falta, né? Uma força espiritual mais forte para abençoar o que a gente está fazendo, sabe? Porque eu nunca tive dúvida. Falei, cara, eu trabalho honestamente, meu trabalho é bom. O que está acontecendo? Porque, assim, chegou uma hora também no ano passado, Pamela, que tudo dava errado, sabe? Assim, eu nem abri minha loja para o público. Eu já tive 2 furtos de cabos. Eu tive cano de arquiteto que recebeu e não entregou o projeto inteiro. Aí chega o freezer que eu comprei, o freezer chega estragado. Tudo começa a dar errado, Eu falo, gente, não, eu preciso benzer. Sim. Então fui, abri os caminhos também se abriram. Ô, Débora, eu acho que o nível de exigência que o empreendedorismo tem do nosso psicológico, o quanto o empreendedorismo exige do nosso psicológico, independente da crença, se a gente não buscar fortalecer o espiritual, a gente quebra. Sim. Não quebra de dinheiro, quebra a pessoa física. A gente cai. Sim. A gente tem que buscar uma fortaleza espiritual, não tem como. Sim. Tanto que, por exemplo, uma das coisas também que me fez estar melhor esse ano, primeiro que apareceu um anjo na minha vida e que me emprestou um dinheiro. Então... já te aliviou muito. Nossa, impressionante como que a gente dorme melhor, né? Assim, tô dormindo melhor. Porque eu falo, eu preciso terminar de abrir essa loja. Tá, eu só preciso de 50 mil. 50 mil é pouco. Gente, mas eu não tenho! Aí eu vou no banco, o banco me empresta 50 mil para eu pagar 200 mil. E aí eu falo, não. Aí eles foram, não. Então... eu comecei a quase surtar. Eu falei, velho, eu não vou abrir, e é isso mesmo, e vamos ver que horas que eu vou fechar. Porque com a estrutura que eu tenho atualmente, né, que eu mudei de espaço, é isso, ou eu abro, ou eu fecho. Ou então, aí se eu fechar, o que eu vou fazer? Eu não vou voltar para minha casa. Eu vou trabalhar em outra coisa, porque eu sei trabalhar em 1000 coisas. Eu sou ótima, tem um monte de gente aí me querendo. Porque também cansa, né, assim, essa coisa do empreendedorismo. Cansa, esse momento chega para todo mundo, do tipo assim, ou vai ou racha. Ou você abre o seu espaço agora para a porta para a rua, né? O seu vai ou racha hoje é esse. Ou do jeito que tá aqui, eu vou enlouquecer, então é melhor parar. Exato. Então, curiosamente, depois que esse dinheiro veio, outras coisas vieram, porque, né, esse fortalecimento espiritual, esse dinheiro que eu consegui de empréstimo, ele também dá uma destravada no furico, né? Aí você relaxa, parece que a energia começa a fluir até fisicamente. E encontra novas soluções que você não estava achando de medo, né? De furico travado mesmo. É tanta tensão que a gente não percebe, a gente só fala, meu Deus, o boleto. E aí, na hora que eu falei, cara, eu tenho aí um respiro de 2 meses e vou abrir a loja, e querendo ou não, porque, poxa, eu já estou pagando aluguel, eu já estou pagando a equipe, não vai aumentar proporcionalmente, né, os gastos, assim, eles vão aumentar eu abrir na loja, óbvio, mas assim, eu espero ter mais dinheiro circulando, todas as planilhas mostram que eu vou ter mais dinheiro circulando, então tá tudo calculado, que é uma boa escolha, né, eu abrir essa loja e tal, e aí agora, né, que as coisas começaram a dar mais certo, eu tô um pouco melhor, mas eu tava falando de uma outra coisa que me fez estar um pouco melhor. Eu dava cursos online, eu sou professora, eu acho assim, eu não nasci confeiteira, eu não nasci numa família de confeiteiros, que tem, né, toda confeiteira na biografia fala da avó, que enrolava doces com a avó. Eu, assim, minha mãe não sabe fazer um brigadeiro, mas minha mãe é professora, minhas tias são professoras, eu dei aula há muito tempo, então isso eu falo com orgulho, tá no meu DNA ensinar. E aí você sabe que com a pandemia, a presença nossa no virtual foi, né? Ou você tá ou você não tá, né? Ou você dá online, curso online, ou você não sobrevive. Então eu mergulhei nesse universo, assim, tive experiências maravilhosas, conheci alunas e colegas de trabalho maravilhosos, mas o universo online também, ele me exauriu de uma forma, espiritualmente falando, pessoalmente falando, porque ele demanda uma dedicação, uma exposição, um nível de investimento e de doação numa concorrência que agora não é mais saudável, assim, eu tenho percebido isso cada vez mais, principalmente quando eu tomei a decisão de me afastar desse mercado, né? Esse ano eu decidi que eu não ia dar aula mais online, pelo menos até eu abrir minha loja. Tanto porque eu preciso focar, mas porque eu também percebi um mercado muito voraz,
muito até desleal para com os alunos. E se é desleal para com os alunos, imagine para conosco, que somos professoras honestas e que quer entregar o melhor para os alunos e que não gosta de ter a sensação de que alguém está se sentindo lesado. E aí todo mundo virou professor, todo mundo tem um curso online, todo mundo tem uma oferta, todo mundo tem um não sei o quê. Virou uma selva, né? É uma selva, e eu falei, cara, eu não dou conta porque eu me envolvo, sabe? Eu não consigo ir lá e fazer cara de bonita, oferecer um produto e pronto. Não, eu me envolvo, essa coisa de querer sempre fazer o meu melhor. E eu falei, cara, já que eu sou assim, eu quero entregar meu melhor e não tem nada que vai me fazer mudar, então, se isso está me fazendo mal, eu vou sair. Então, só depois que eu decidi e comuniquei isso para os alunos, falei, gente, são as últimas turmas mesmo. Talvez em 2023, 2024 eu volte, mas por enquanto não mais, porque eu preciso abrir a loja. Isso também me tirou um peso, assim, brutal, porque eu acho que uma coisa, se a pandemia trouxe isso de bom para todo mundo, né, que é esse acesso à informação, por outro lado, esse momento está sendo muito cruel para as produtoras de conteúdo que são responsáveis, para as professoras responsáveis, porque não está fácil, né? Você deve estar percebendo isso, assim. E até para quem não é professora, mas vende produto e precisa estar na internet, eu percebo que é muito importante a gente reconsiderar a forma como a gente precisa estar exposta na internet, né? Porque parece que nada é suficiente, nada do que a gente entrega é suficiente, nada do que a gente aparece, nada do que a gente é, nada é suficiente. E essa sensação de que nada é suficiente estava me adoecendo, né? Me adoeceu no final do ano passado. Admiro muito você ter tomado essa atitude. Eu acho que foi a melhor atitude que você podia tomar nesse momento de escolhas, né? E você escolheu se dedicar para uma coisa que é abrir o seu ateliê. E você percebeu que dar aulas é sim uma fonte de renda, é um lugar onde você quer estar, mas nesse momento estava muito mais te prejudicando do que qualquer outra coisa. Sim. É super difícil a gente assumir que uma certa coisa ali que a gente está fazendo há tanto tempo, com tanta dedicação, eu já pus tanta energia aqui, eu vou realmente admitir que isso aqui não está dando certo. Isso é muito difícil. Para mim é. Sim, porque pode soar como fracasso, pode soar pra gente mesma, né? Foda-se que o mundo vai julgar. Mas o nosso julgamento, ele é o mais pesado, né? Assim, pode soar fracasso, pode soar que a gente... Por exemplo, quando eu falo essas coisas, o mercado tá assim, assado, eu vou me distanciar. Por exemplo, as pessoas podem escutar de várias formas. Elas podem escutar, poxa, se o mercado está ruim, vai lá e faz um mercado diferente para você. Que eu até acredito nisso, eu acho que é possível. Tá, cara, mas assim, vou fazer isso daqui a pouco. Agora não, agora eu não tô afim. Vamos. Ou então, uma coisa de cada vez. Parece que eu tô falando mal das outras pessoas que chegaram agora. Não é nada disso, assim. Tem gente que chegou agora e vai brilhar muito, igual eu cheguei agora. Outro dia eu cheguei agora também. Sim. E brilhei, e acho sim que tem espaço para todo mundo. Não é uma crítica individual a cada pessoa que chega, mas critico com todas as minhas forças o mercado, as novas regras para você estar e vender no digital, os novos gatilhos. E é isso, assim, nesse momento, se você não faz o que todo mundo está fazendo, meio que você não aparece, você não se destaca. Isso é fato. Então, até para a gente construir esse novo jeito de estar, demora também, é estratégia, é tempo para você construir essa nova autoridade. Então, é difícil mesmo reconhecer. E eu percebi, assim, o quanto... Só quando eu comuniquei é que eu me senti leve. Quando eu tinha decidido só para mim mesma, eu ainda me sentia na obrigação de prestar conta, que é produzir conteúdo, dar dica, responder todo mundo que aparece no meu direct. E aí, na hora que eu comuniquei, gente, não sou mais professora, tem aí essas turmas, né? Vocês vão ser bem-vindas, mas é uma turma de despedida. Nossa, foram 200 quilos que eu tirei das minhas costas e falar, cara, eu não tenho que nada mais, não tenho que nada. Não tenho que nada. Ui! Que ótimo. Tô plena. Débora, uma coisa que eu tinha separado aqui, mudando um pouquinho de assunto, que eu queria te perguntar. Como é que você lida com a necessidade de ser patroa da sua equipe? Que hoje você tem aí algumas pessoas que você está liderando. Sim. Isso é fácil para você? É natural? Como é que é? Então, já foi mais difícil, mas eu tenho me encontrado um pouco melhor com o meu jeito de ser chefe. Por quê? Eu sou uma pessoa que... Eu sou das humanas, eu sou artista, e a minha educação nas artes foi de forma a valorizar a horizontalidade, a valorizar a colaboração que todo mundo tem. E, paralelamente a isso, eu sou uma pessoa também que não gosta de ser injusta, de
Assim, eu não nasci para ser chefe, não. Eu acho que eu tenho perfil de líder. Mas, assim, eu não tenho muito perfil a pessoa que vai dar ordem, a pessoa que vai decidir quanto que você ganha, nessas coisas ruins. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu decidi empreender. Eu não decidi ter uma ONG. Cara, eu decidi ter uma empresa que precisa de lucro. E para ter lucro, algumas contas, algumas equações precisam estar bem equilibradas. E aí, paralelamente a isso, eu tenho esse perfil que é um pouco mais empático e compreensivo. Então, eu sempre sofri com isso e na empresa não foi novidade, assim, eu sofri com isso já no teatro. Quando eu era diretora de teatro, então eu gostava dessa liderança, eu gosto de ser a pessoa que toma decisões. Eu acho que eu tomo boas decisões, eu acredito nas decisões que eu tomo. Então, Sim. como diretora de teatro, eu não tinha tantas dificuldades assim, porque no teatro as coisas se desenvolvem em processos. E aí a pessoa está junto com você, ela entende o processo que você está seguindo e chega, às vezes, uns momentos chatos em que você tem que falar, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, mas aqui eu sou a diretora e é isso que vai acontecer. E aí depois vem o teste com o público valida ou não, e aí, enfim, né? Eu sempre tentei trazer um pouco dessa visão como chefe, né, da minha empresa, de tentar entender o que cada um tem de mais valioso e valorizar aquilo, para tentar potencializar os talentos e ofuscar as partes fracas das pessoas. Só que é difícil, né? Porque, assim, eu não pago as pessoas o quanto eu acho que elas merecem. O quanto que é necessário para a gente viver nesse mundo aí dessa inflação galopante. Então, esse dilema eu sempre tenho. Às vezes eu quero cobrar uma pessoa, aí eu falo, cara, mas olha o tanto que eu pago para ela. Que horrível eu ter que cobrar isso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar, poxa, mas é isso. Ela aceitou esse salário Nós salário temos não um é um acordo. salário. Ela não está amarrada. Ela está aqui Ela não porque está ela quer. amarrada. E fora daqui, o salário tá pior. Então, assim, eu fico sempre lutando comigo mesma, a Débora com o coração comunista vermelho, lutando com a Débora empresária, para que as coisas fiquem um pouco menos difíceis para todo mundo. E aí, por exemplo, eu já tive muita dificuldade em me impor para funcionário. Eu já percebi, assim, funcionário praticamente, assim, subindo em cima da minha cabeça e fazendo cocô em cima da minha cabeça. E aí eu chorava, eu falava, gente, mas assim, porque eu também não quero gritar, eu não quero ser escrota. Não é assim que eu vou conseguir que as pessoas colaborem e tal. O bom é que isso acontecia mais quando eu estava ali na produção do lado a lado das pessoas. Quando eu me distanciei e vim mais para a gestão, esse lugar começou a ser melhor respeitado, que eu entendo também, o distanciamento ele impõe um respeito maior, né? Porque se você está ali do lado da pessoa também, como é que eu vou me dispor com uma pessoa que divide o dia dela comigo, né? Quando você está ali na produção e tal. Então agora está um pouco mais fácil, mas eu estou aos poucos validando a minha forma de ser chefe. Porque, mesmo que eu tenha sofrido muito e tenha feito coisas que qualquer gestor vai falar assim, Débora, você é uma besta, você está deixando essa pessoa ser sua chefe. Por mais que eu realmente tenha vivido isso, hoje eu percebo que eu tenho uma equipe muito boa. Então, valeu a pena, às vezes, assim, eu não ser a escrota que algumas pessoas mereciam, às vezes, por alguns comportamentos, mas eu não fui porque tinha alguma coisa dentro de mim que falava, cara, não seja assim, busque outras formas. Foi sofrido, tenho encontrado novas formas minhas, mais femininas, mais empáticas, e que com toda a dificuldade do mundo, quando eu olho para minha equipe e falo, cara, essa equipe é foda, eu acho que tá dando certo. Nada é um mar de rosas, né? Não tem isso. As pessoas, mas é uma equipe também que você construiu, né? Exato. Então, assim, ainda que tenham problemas, mas, cara, as pessoas ali também têm sonhos, elas também têm projetos, elas também têm o direito, às vezes, de serem imperfeitas, igual eu também sou. Eu sempre lembro na minha cabeça que o salário do setor é ruim, que eu não consigo ainda pagar melhor, mas está dando certo, assim, as pessoas que trabalham comigo, eu acho que elas estão felizes. E estamos nesse momento, todo mundo entendendo a importância de cada um dar o melhor de si para todo mundo ganhar melhor. Acho que as pessoas confiam que quando o dinheiro começar a vir melhor, elas vão ganhar, porque sempre foi assim, sempre foi aumentando, né? De pouquinho em pouquinho, mas sempre foi aumentando também. Então, tem uma relação interpessoal que pode sim ser colocada em primeiro lugar e ainda assim render frutos para a empresa. Sim. A
A gente tem um quadro fixo, onde eu faço algumas perguntas para todas as minhas convidadas, perguntas iguais. A primeira pergunta desse quadro fixo é: antes e depois da gestão financeira, quero saber aí o que teve de mudança na sua empresa depois que você começou a implantar a gestão financeira, e quero saber qual o peso que você dá para a gestão financeira hoje no seu dia a dia. Como é que é aí essa rotina? Então, o antes e depois, eu acho que tem a ver com a profissionalização mesmo, assim, é a gente deixar de encarar aquilo como uma renda extra e entender, cara, agora eu tenho uma empresa, e aí se eu quero que essa empresa dê certo como tal, eu preciso implementar rotinas de empresa. Se é só um brigadeiro para fazer uma graninha, realmente eu acho que a gente não precisa fritar muito não, porque na hora que o brigadeiro parar de dar graninha, a gente para de fazer o brigadeiro, é renda extra. Mas se eu quero ter uma empresa, uma confeitaria de sucesso, não tem como eu ignorar a gestão financeira, né? Hoje, a gestão financeira ocupa 80% das minhas preocupações, mas talvez 40% só da minha rotina, sim, porque eu ainda estou envolvida na operação. A minha operação está mudando, eu preciso ainda deixar a operação de uma loja aberta mais redonda. Sinto que, infelizmente, a minha empresa só vende quando eu tomo algumas decisões ali de produtos e divulgação. Eu falo, infelizmente, porque é ruim quando uma empresa depende da gente para todos os setores rodarem bem. Com certeza, o nosso objetivo é tentar fazer a empresa vender sem a gente, né? O objetivo é esse. Exato. Então, a cozinha roda 100%, roda até melhor, inclusive, se eu não estiver lá, porque eu sou bagunceira. O atendimento também roda 100%, mas a venda, se não sou eu, empaca, então acho que é uma coisa, né? Então ainda estou ali presente nisso, mas sofrendo ali porque eu sei que tem muita coisa ainda de gestão. Sem mim, a gestão não roda 0%, nada. Tá tudo ainda centralizado, porque também eu estou entendendo, considero também estratégico, né? Eu estou reclamando aqui, mas eu escutei isso de um gestor e eu achei muito legal o que ele fala, que é marketing e finanças são setores que as grandes empresas, elas não delegam. Quando delega, tem uma pessoa forte ali, por exemplo, numa agência de marketing para deixar tudo com a cara da empresa. Então, não é nem um delegar. E financeiro, muito menos, né? Eu vejo que muitas confeiteiras falam assim, nossa, meu sonho é não ter que fazer só bolo e não ter que lidar com planilha. Ué, então vem trabalhar na minha confeitaria. Isso mesmo. Eu vejo muitas, não só confeiteiras, muitas mulheres falando, meu sonho é só fazer produto. E, infelizmente, assim, pode soar até pedante que eu vou falar, mas se seu sonho é só fazer produto, você deveria arrumar um trabalho de carteira assinada, onde você não precisa se preocupar com nenhuma parte da gestão nem do marketing. Porque aí você vai só ficar lá na produção fazendo produto. E pronto, seu sonho vai ser realizado. E é isso, empreender é sobre tomar decisões, né? Uma coisa que eu tenho percebido, assim, toda decisão que você toma impacta na sua linha final, né? Que é a linha do lucro, assim. Então, a gestão financeira é com certeza minha principal preocupação agora. Eu estou no momento de escolher o sistema que eu vou colocar para me ajudar nesses processos, para deixar pelo menos as contas mais automáticas. Mas é o que eu sempre falo, assim, com as alunas, né, depois de ter feito seus cursos, que é o seguinte, assim, eu vejo um monte de gente vendendo planilhas automáticas de precificação para confeitaria. Aí elas vêm me perguntar, eu falo, olha, uma boa planilha, ela é isso mesmo, ela é uma planilha automática, você coloca os dados e ela te gera o preço, por exemplo. Só que antes disso, existem decisões que é você que vai tomar da sua margem de contribuição, do quanto de lucro, dos insumos, se você escolheu A ou B. Então, quem alimenta é você. Não só alimentar o trabalho braçal, mas, assim, de decisões, né? Então, assim, esqueça essa ideia de que existe uma planilha automática. Óbvio, a planilha ela existe para ser automática mesmo. Se ela não é automática, essa é a função do Excel, né? Mas o Excel é só a ferramenta, né? É como se a gente, quando as pessoas almejam, e eu vejo que isso é um sonho, né? Que as pessoas tenham uma planilha que precifique sozinha, o que ela tá querendo dizer é mais ou menos assim, eu queria uma batedeira que fizesse bolo. É isso, beleza, você pode ter, você quer ter realmente uma batedeira que faça o bolo do início ao fim, escolha os ingredientes, tudo. É isso que você está fazendo quando você simplesmente entrega a sua precificação para uma planilha, né? Sim. O processo de precificação, ele é muito maior do que só a planilha é só a ferramenta. E o sofrimento ali com as planilhas, gente, não é na hora de alimentar, colocar os dados, é na hora da gente decidir o preço. Dentre todas as outras decisões, mas o preço, ele é um gatilho mesmo, muito importante, né? Aí, na hora que você fala, gente, é 40, é 60,
ou é 87? Você pode? Aí você fala, cara, aí você nem dorme. Você fala, gente, será 87? Não, mas será? Será? E é isso, né? Essa aprender a tomar decisão. Então, assim, estou encontrando prazer nisso. Por exemplo, quando eu consigo ter X horas para sentar a bunda e ficar só no administrativo, eu gosto. Atualmente, o que mais me irrita é ficar 2 horas no administrativo, ter que ir para a cozinha, ter que ir para o Instagram e ter que ver um cliente. Isso me deixa louca. Quando eu consigo centralizar e ficar só administradora, o máximo de distração que eu tenho, eu tenho que fazer uma compra agora, um pedido. Aí eu descanso da planilha, tomo uma água, faço um pedido, a coisa flui mais. Então, assim, tenho encontrado prazer também na administração, porque é muito claro o quanto é bom demais ver as coisas rodando certinho e você vê que as suas metas são batidas. E se elas não são batidas, você sabe também mais ou menos o que deu errado. É muito bonitinho você não ficar louca atrás do estoque que deu errado, você tem que sair correndo porque você tem ali uma coisa mais controlada. Então, quando as coisas começam a dar resultado, né, esse trabalho de gestão, que no começo ele é invisível, começa a dar resultado, igual um bolo bonito que a gente faz, né? Aí a sua empresa roda bonito também, aí você fala, eu quero fazer mais. Estou muito feliz de ver essa mulher de humanas, artista, falar que está vendo prazer na administração. Sim. Fiquei feliz demais. O nome dessa temporada é Viver na Própria História. Sem romantismo, a gente sabe que empreender pode sim ser uma porta para a mulher ser protagonista e não só mais coadjuvante, né? Porque muitas são coadjuvante do relacionamento, coadjuvante da maternidade, muitas coisas acontecem. Você se sente hoje vivendo sua própria história, protagonista da sua história? Me sinto absolutamente protagonista da minha própria história e digo mais, o meu plano a médio prazo nem é mais a médio prazo. Eu quero agora, porque durante os últimos anos, principalmente durante os 3 últimos anos, a minha vida foi absolutamente a vida da minha empresa. Eu trabalhei muito a ponto de não conseguir sequer separar o que é meu sucesso pessoal do meu sucesso profissional, porque eu fiquei muito colada. Foi tudo certo, a pandemia também contribuiu para isso, né? Teve gente que se apegou no álcool, eu me apeguei na minha empresa, acho que foi uma boa escolha. Só que agora eu também preciso que essa empresa rode um pouco sozinha. Claro que esse ano não, porque eu vou abrir a loja, vai precisar de mim, é isso mesmo. Mas, assim, quando você pediu para eu me definir lá no começo, eu falei, não falei? Porque uma coisa que eu tenho certeza na vida que eu sou é artista. Eu não nasci para ser empreendedora, para ser empresária, nem para ser mãe. Eu nasci para ser artista. E aí, o que eu quero, o meu maior sonho agora é que a minha empresa me ofereça condições, não só financeiras, mas também de tempo para eu voltar a ser artista de teatro, a dirigir minhas peças, a frequentar teatro, a ter mais tempo de qualidade com a minha filha, a passear com a minha filha, levar a minha filha nas coisas que eu gosto. Então, assim, atualmente eu sou protagonista da minha vida, mas uma vida que ainda é muito trabalho. Eu quero agora que a empresa me ofereça de volta tudo que eu já ofereci para ela, para eu também me dedicar a esses outros projetos que me fazem feliz também, que não é só trabalhar, pelo amor de Deus. E você sabe que só essa questão, você está super lúcida, só de conseguir entender que há o sucesso da Chocolate Lab e há o sucesso da Débora. Existem os dois, porque infelizmente, como você disse, a pandemia intensificou isso, a gente está se misturando demais com as nossas empresas e está esquecendo da gente. E isso também contribui muito para esse adoecimento, né? Que está acontecendo com a gente, esse adoecimento mental mesmo, que está acontecendo com nós empreendedoras de uma maneira super... É uma nova pandemia, né? A pandemia da saúde mental. É uma coisa que está acontecendo. Débora, e para quem está escutando a gente, que chegou até o final desse episódio, que empreende ou quer empreender, está aqui se inspirando em você, qual recado que você quer deixar? Então, vamos lá. Eu acho que você precisa sempre conciliar aquilo que é a sua crença nos seus valores, né? Você precisa sempre conhecer aquilo que te move, aquilo que te inspira, quais são os seus pontos fortes, aquilo que faz seus olhos brilharem, para então você levar a cabo esse conselho, né, que tanto se fala de acreditar no seu sonho, né? Veja o quanto o seu sonho dialoga com seus valores, com aquilo que você quer entregar para o mundo e tenha sempre uma planilhazinha ali para te guiar também nas suas decisões, né? Não é só quem está dizendo acredite no seu sonho
e nem é quem tá te puxando para baixo, dizendo, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que é fazer esse mix mesmo. É a intuição, são seus valores, é aquilo que você quer entregar para o mundo com o seu trabalho, e uma planilhazinha não faz mal para ninguém, pelo contrário, ela te ajuda a tomar as melhores decisões. Olha, uma pisciana com ascendente em peixes, artista, toda intuitiva, falando assim, vamos olhar a planilha, gente? Não faz mal, não. Meu Deus, viu? Eu tô achando que é isso mesmo, viu, mulher? Agora o sucesso vem porque você tá muito Agora empresária. Débora, muito obrigada por ter aberto seu coração, ter contado sua história pra gente. Tenho certeza que você inspirou muita gente. Eu fiquei inspirada, mais ainda do que eu já te admirava antes, te admiro mais ainda agora. E muito obrigada mesmo e espero continuar te acompanhando por aí. Agradeço muito o espaço. Vou contar para todo mundo que eu sempre tinha esse sonho aqui de vir participar desse podcast. Então, estou também hoje realizando um pequeno sonho do meu baú de sonhos. Ai, que lindo! Acreditem, meninos, que daqui a pouco Pamela vai convidar vocês, tá bom? Então, alimentem, reguem aí a sementinha desse sonho de participar desse podcast também. Um beijo Isso grande mesmo. para todos vocês. E no que acharem que eu posso ajudar vocês com motivação ou desmotivação, porque às vezes tudo que a gente precisa também é alguém para falar, calma, Para! Calma, respira. Podem contar comigo lá no Instagram também. Eu demoro, mas eu respondo. Que ótimo. Então, um beijo para você, Débora. Um beijo para quem está escutando a gente até aqui. Até a próxima semana. Tchau! Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.